Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à terceira aula do curso do Daniel, Mentalidade Revolucionária e Globalismo. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito da revelação, da encarnação de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro de um breve estudo que faremos a respeito de Santo Tomás de Aquino, o principal intelectual do Ocidente, isso sem dúvida alguma. Naturalmente que nós tivemos outros muito importantes, mas São Tomás de Aquino, aqui para o nosso propósito, para os nossos estudos, ele com certeza é o mais importante. É lógico que São Tomás ele tem um objetivo, ele tem um significado e ele tem toda uma história dentro do pensamento ocidental, dentro de tudo que foi feito no Ocidente real, no Ocidente cristão real, que não pode ser negada e não pode ser esquecida. Então, São Tomás de Aquino é com certeza o principal pensador nesse sentido, o principal intelectual que realmente criou, ajudou a realmente criar a sã doutrina da igreja. São Tomás de Aquino ele teve a virtude de cristianizar toda a filosofia grega, principalmente a de Aristóteles, Então, São Tomás de Aquino, em conjunto com Santo Agostinho, que precede São Tomás, eles tiveram aí, claro que, muito do protagonismo do que nós estudamos hoje, e naturalmente que podemos dizer com muita certeza que não foram superados e não serão durante muito tempo. Algumas coisas das filosofias deles, naturalmente, que caducaram, mas que nós precisamos ainda delas, daquilo que foi caducado, para entender o que nós estamos fazendo hoje. Quer dizer, então eles não foram superados e a verdade é assim. Como dizia o próprio São Tomás, veritas filia temporis, A verdade é filha do tempo, e nós vemos hoje que realmente São Tomás de Aquino ele é tão atual, que é impossível negá-lo, não é isso? Então, na aula passada, nós estamos aqui conversando a respeito dos antigos impérios, das antigas sociedades, das antigas cidades que, através dos seus imperadores, de seus líderes das tribos, eles tentavam então dominar-se uns aos outros porque eles pensavam ser eles mesmos os detentores da verdade absoluta que se consuma tanto neles mesmos como no reino deles. Quer dizer, não há a separação do poder temporal do poder espiritual. Os antigos reis, antigos imperadores realmente acreditavam que eles eram a própria verdade encarnada e o seu reino, então, tinha toda uma questão mítica e mística que, através das invasões que eles poderiam fazer nos outros reinos, isso confirmaria cada vez mais a sua divinização. Quer dizer, eram os reis, deuses pagãos da época pré-cristã. Como nós também comentamos das tribos germânicas, não é verdade? Nós falamos ali também de alguns germes da modernidade que o Eric Voegelin entendeu nesses antigos povos, como por exemplo os antigos imperadores, que se achavam eles mesmos os donos do Apocalipse, os donos do mundo, e isso nós veremos depois no século XX com o comunismo, como também nas tribos germânicas, ali ele já enxergava o germe do nacionalismo alemão, que depois terá muita influência na Reforma Protestante com Lutero, Calvino, Zwingli, etc., como também depois culminará no nacionalsocialismo no século XX. Então, quer dizer, o Eric Voegelin teve esse grande mérito de ir nas antigas sociedades e pegar alguns elementos, entender que esses elementos seriam utilizados depois. É isso para vocês verem o tamanho realmente da influência humana, da personalidade humana na história. Isso é muito importante para fazermos aqui um paralelo com a história cristã. Por que Eric Voegelin ele entendeu que deveria fazer essas comparações ou ir pelas definições, que às vezes fazer história por analogia é muito difícil, você não pode, você tem que ir lá no personagem mesmo, como ele fez, entendendo os personagens reais e definindo cada coisa, ele foi por definição, não é isso? Ele foi encarando então a história cristã como realmente assim, o cume da civilização e da história. Ele viu também que, de fato, as ideologias modernas, como
as heresias, tudo que foi feito, até mesmo o próprio processo revolucionário, só foi possibilitado por conta do cristianismo. Mas porque todo o processo revolucionário, toda heresia, ela é como se fosse eles agem por certo mimetismo, quer dizer, por cópia mal feita, né? Uma cópia paraguaia ali da filosofia cristã. Né? Quer dizer, são aporias, são quimeras que eles criam com a filosofia cristã, né? que resulta no processo revolucionário. Naturalmente que, como dito, tanto o fenômeno da gnose, né? Do gnosticismo e do panteísmo, já havia ali naqueles povos, mesmo que eles não entendiam muito bem o que era isso, mas já havia ali essa separação de corpo e alma, essa tentativa de separar o que essa substância que nós somos, esse composto que nós somos realmente. Mas como que foi falado, toda vez que eles tentavam fazer isso, eles apenas confirmavam essa nossa estrutura como partícipes do ser de Deus, como foi explicado. E nesta aula aqui eu quero continuar aqui, nós estamos então na história, naqueles antigos impérios. Então aqui nesta aula nós vamos falar a respeito da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Naturalmente que eu não vou conseguir esgotar o assunto aqui, nem falar teologicamente a respeito de tudo, isto é impossível, tá? Vocês sabem disso. Então nós vamos utilizar de alguns personagens, de alguns exemplos da vida de Cristo, tá? Até chegarmos em São Tomás. Então, quer dizer, vai ser uma aula bem densa, tá? Que eu quero que vocês prestem bem atenção. Explicar um pouco aqui também do Islã, né, do pensamento averroísta e etc. Vamos por partes aí. Aí vamos igual o Jack o Estripador. Vamos por partes. Então nós estamos aí nos antigos impérios. Né? E desses antigos impérios, nós temos a presença de profetas. Não dá para citar todos aqui, mas quem já estuda o Antigo Testamento sabe do que eu estou falando. Né? Nós temos diversos profetas. Profetas que, desde o Antigo Testamento, eles vêm espalhando as mensagens de Deus. Né? Espalhando as mensagens de Deus, de Moisés até a chegada de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Diversos profetas. Nós temos diversos. Nesta aula nós vamos falar mais do profeta Isaías, tá? Eu sei que tem diversos, tem Daniel, né? O Xará, o profeta Xará aí, mas nós vamos focar mais no profeta Isaías, até por conta da maior quantidade de exemplos e falas de Isaías que encaixam no que nós estamos aqui como objetivo de explicar, quer dizer, como o ser humano partícipe do ser de Deus e não partícipe do mundo global, do mundo revolucionário. Então o profeta Isaías vai nos ajudar nesse sentido, e coisas que o profeta Isaías disse que somente agora na modernidade nós temos ainda como perceber e como entender, como realmente substituíram até mesmo o que disse o profeta Isaías. Se nós pegarmos com detalhes assim, não são coincidências de maneira alguma, essas coisas aconteceram, tá? E para quem estudou o Antigo Testamento, a história cristã, sabe que a vinda de Cristo foi anunciada pelo menos há 7 séculos, né? 700 anos antes da sua vinda. Os profetas já falavam do nascimento do Filho de Deus. A saber, Deus, quando nós falamos Deus, na primeira aula o que eu falei, Deus não tem boca, ouvido, ele não fala. Né? Deus é o quê? Deus Criador. Tudo é feito através da sua vontade. Só que Deus, ele tem uma característica. Tem uma característica que é o seguinte: Deus, ele é uno enquanto ele é trino. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus triuno. Ele não é um Deus, apenas um Deus, um universal abstrato que você não vê, não enxerga, não conhece. Deus, ele é triuno. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá certo? É o Deus Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. Né? Então, é o Deus triuno. Então, desde aquela época, o profeta Isaías já vinha avisando os reis então da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e para que aceitem as leis de Deus e para que aceitem Deus assim como toda polis, como toda cidade, como todo o seu reino. Não é isso? Só que os reis, naquela época, eles acreditavam que eles mesmos eram deuses.
Tanto que quando nós cristãos falamos que a vinda de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo falou, é um escândalo, né? Foi um escândalo para a época, isso é fato. Porque como assim reis, imperadores daquela época iriam aceitar que o Filho de Deus reinasse? Não poderiam aceitar, porque era uma época de invasões, um invadia o reino do outro. E era uma época de paganismos. Era uma época em que eles queimavam os próprios filhos, eles queimavam, né, bebês, ofereciam para os deuses, né, eles faziam oferendas humanas, havia canibalismo naquela época, havia animalismo, zoofilia, tudo isso que nós vemos isso no mundo moderno de hoje, não é? Nós vemos isso no mundo moderno, lá no Canadá, uma coisa assim sendo, né, legalizada. Olha que maravilha. Depois dizem que quando nós falamos que é coisa do antigo paganismo, nós somos loucos, birutas, fundamentalistas religiosos e etc. Mas que é fato, né? Então naquele tempo havia muito isso. E quando chega um profeta falando, olha, você deve aceitar as leis de Deus, eu estou trazendo a mensagem de Deus para você aqui, quem está falando é Deus e não eu, naturalmente que o rei, que foi o caso, que é um rei que nós vamos citar aqui, que é o rei de Jerusalém, o rei Acás, que quando o profeta Isaías foi levar a mensagem de Deus para ele não temer as invasões que iria sofrer, o rei Acás, como ele já tinha feito acordos imanentes com outro imperador em prol do que de poder, de ganho material, de bonanças, etc., ele não poderia aceitar a mensagem de Deus. Então ele tratou o profeta Isaías com ironia, tratou o profeta Isaías com hipocrisia, com pouco caso. E o profeta Isaías ficou muito incomodado, muito bravo com aquilo, e disse a ele, você não está rindo de mim, você está rindo do próprio Deus. Você está rindo de Deus e as consequências virão, para o rei Acás. Então quer dizer, o que o Isaías está falando? Que não interessa a tua vontade, o que interessa é a vontade de Deus. Você é só uma criatura e a lei não é a sua lei, mas a lei de Deus. A lei dos homens, quando houver, deve ordenar-se a lei de Deus. É isso que o profeta Isaías está falando ao rei Acás, só que ele não acata. E aí os tempos difíceis acabam aparecendo. Eu separei algumas falas aqui, do profeta Isaías, que eu vou passar para termos um entendimento até mesmo ontológico do que diz o profeta Isaías. Então, diz ele aqui, vocês que já conhecem o Antigo Testamento, a história dos profetas, vamos direcionar bem o que ele diz ao nosso propósito aqui, naturalmente, porque há um entendimento metafísico claro das intenções do profeta Isaías, como também depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diz ele aqui, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele porá o nome de Emanuel. O que significa Emanuel? Você sabe, né? Você que estudou o Antigo Testamento. Deus conosco. Então, aqui o profeta Isaías ele já faz uma certa analogia à Santíssima Trindade, que quem virá da Virgem Santíssima, que é Maria, concebida sem pecado desde toda a eternidade, que ela é eleita do Senhor, ela foi escolhida por Deus, isso para ter aí nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele fala que o nome dele será Emanuel, quer dizer Deus conosco, o que ele está falando? Da encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Então, ele está falando do menino Deus, do menino Jesus, do menino Deus, Deus encarnado. Isso que o profeta Isaías está falando para nós. E ele continua, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Então ele está falando da luz encarnada que afastará a humanidade das trevas, afastará a humanidade dos pecados, através do topo da sua revelação, que é o perdão. Ao perdão, Deus mandou o seu único Filho para que nós pudéssemos então, apenas nele, nos salvar do pecado, nos salvar da danação eterna. Não é isso? Então Deus mandou o seu Filho para que fosse salva toda a humanidade. Não é isso? E continua, pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, o poder de governar está nos seus ombros.
o que os reis da época não podiam aceitar de maneira alguma. Ele continua: seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz. Agora imaginem para os imperadores da época aceitar isso aí. Ele estenderá seu domínio e para a paz não haverá limites. Sentado no trono com o poder real de Davi, fortalece firme esse poder. Com a prática do direito e da justiça, a partir de agora e para sempre, o amor apaixonado do Senhor dos Exércitos é que há de fazer tudo isso. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, que ele trará um entendimento real, concreto, do seu poder espiritual. E que o poder emana dele e não do povão. O que nós vemos hoje nas constituições modernas, quer dizer, todo o poder emana do povo. O que Isaías, o que estão fazendo nas constituições modernas, por exemplo, é uma substituição do que diz Isaías. Do profeta Isaías, antes mesmo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o poder emana de Deus. Ele reina em todos os povos, porque os povos foram causados pelo ser dele. Os povos têm o ser, eles não são o ser em si mesmo. O ser em si mesmo é Deus. Somente ele. E Cristo reina. Ele é o príncipe da paz. Então, o que ele está dizendo? Que o poder temporal ordena-se ao poder espiritual. E não o contrário. Ou que o poder temporal é a mesma coisa do poder espiritual e está representado naqueles reis. Estão entendendo? Então, tudo aqueles reis que aqueles imperadores estão fazendo vai contra as boas novas, vai contra a mensagem do Novo Testamento, que depois será aí com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendem? Então o profeta Isaías já está aqui falando nisso, meio que a ordenação, não digo a completa separação, mas a ordenação do poder temporal e espiritual, a Santíssima Trindade, a Virgem Santíssima. Ele está trazendo já essas boas novas. Realmente, de fato. E, claro, por que nós concebemos Cristo como Salvador e não Maomé, e não Buda? Há uma ressalva a ser feita aqui. Por que nós vemos no mundo atual? Nós vamos fazendo, esses loopings mesmo. O que nós vemos no mundo atual? O ecumenismo. Quem nunca ouviu falar aí nos diálogos interreligiosos? Em que eles tentam criar uma religião biônica para a humanidade. É uma única religião biônica, naturalista, sem nenhum preceito, sem nenhum dogma, mas uma religião sentimentalista, uma religião subjetivista e abstrata da humanidade, é lógico, comandada pelos globalistas. Não é isso? Mas qual a diferença de Cristo para Buda, Cristo para Maomé? Isso que as pessoas hoje em dia, o que mais tem, gente, é gente falando que a religião é tudo igual. É ou não é? Todas salvam. Quer dizer, esse relativismo. Todas são verdadeiras, à sua maneira. Depende do seu ponto de vista. Ó, a vontade falando mais alto que o intelecto, que a ordem. Não é isso que as pessoas falam hoje em dia? É ou não é? É o que mais tem no Brasilzão, é isso aí. Não, cada um entende Deus da sua maneira. Deus é meu amigo. Quer dizer, isso é tudo resultado do relativismo moral e do ecumenismo. Mas qual a diferença de Cristo para todos eles? Como nós conhecemos a Cristo? E aqui, claro, nós vamos ter que fazer outro looping, vamos voltar e imaginarmos já Cristo adulto aqui. Quando Cristo começa a operar os milagres. Eis a diferença, a grande diferença. Cristo não é um sentimento subjetivo. Ele não é bonitinho, ele não é sentimentalista. Cristo não é uma construção subjetiva, ele não é uma construção da mente humana. Como mais tarde vai falar um materialista, que Marx vai aprender com ele, na nossa aula sobre marxismo nós vamos falar a respeito, um sujeito chamado Ludwig Feuerbach, no século XIX.
quando ele vai falar que o homem criou Deus como uma tentativa de se autoconhecer. Só que Ludwig Feuerbach, ele não fala, por exemplo, que quem fez isso foram os pagãos. Eles sim se autodivinizaram, criaram deuses subjetivistas, criaram deuses espiritualistas, criaram deuses naturalistas, criaram deuses panteístas e gnósticos, criaram deuses heréticos, faziam ali, eles faziam sacrifícios humanos, né? Coisa tudo que no cristianismo acabou. Por quê? Porque Cristo não é uma concepção subjetivista. Cristo é a encarnação do Verbo e ele operou milagres. Mas não através de uma mensagem bonitinha, através de uma mensagem sentimentaloide, mas através do testemunho e através daquilo que as pessoas testemunharam e daquilo que as pessoas experimentaram com Cristo. Elas o conheceram realmente, viram tudo, testemunharam e, por experiência, também participaram do ser de Cristo, que é o mesmo ser do Pai e o mesmo ser do Espírito Santo. Eles são consubstanciados, né? Então as pessoas viram, ouviram, pessoas reais no mundo real ouviram e viram as ações de Cristo. Elas testemunharam e passaram esse testemunho para frente. E nós estamos aqui, 2019 anos depois, falando desses testemunhos. Porque o corpo místico de Cristo se mantém, por promessa dele. Ora, se isso já não é um milagre por si mesmo, eu não sei o que é. Mas o que Cristo demonstrou? Ele veio nos trazer o quê? Além do perdão, ele veio nos trazer o amor, o que era ausente naquela época. Naquela época imperava o quê? Os desejos, os prazeres, os vícios, a vontade de poder. Apesar dos povos estarem sim em busca de alguma ordem, só que era uma ordem racionalizada, quer dizer, uma ordem criada a partir de um certo coletivismo, a partir deles mesmos, e eles queriam expandir essa ordem que eles mesmos achavam certo, para todos os outros povos. Eles queriam invadir através da força mesmo. Quer dizer, a classe guerreira. A classe guerreira queria invadir, meus amigos. Mas Cristo veio trazer o quê? O amor. Ele veio trazer as boas novas. Pelas ações concretas, pelas ações reais. E aqui, citando algumas ações de Cristo, eu creio que a principal que eu quero citar aqui, existem tantas na vida de Cristo que não dá. Então, a principal, apenas a título de exemplo, tá? de entendimento, quando Cristo ele opera o primeiro milagre na ordem da natureza, que foi nas bodas de Canaã, né? E aqui a observação, todos os milagres que Cristo fez, todos, Maria estava próxima. Inclusive esse foi a pedido de Maria, não é verdade? Quando ele está nas bodas de Canaã e ele transforma a água em vinho. A pedido de Maria, ela meio que fala para ele, a grosso modo, olha, está na hora. E aí acabou o vinho da festa. Ela fala, olha, está na hora. E o que Cristo pede naquele momento? Pede que tragam água. E aí vem uma grande questão metafísica, uma sutileza metafísica aí, nesse acontecimento. Veja como as coisas são. O que eu estava falando da operação da nossa inteligência nas últimas 2 aulas, agora entenda. Por que Cristo pediu água e não pediu barro? Por que Cristo pediu água e não pediu areia? Por que Cristo pediu uma coisa e não pediu outra? Por quê? Vocês vão me dizer, ora, Daniel, ele queria o quê? Vinho. Vinho é um líquido. Então é mais óbvio que ele pedisse água mesmo, para transformar, né? Mas por quê? Ele não é o Logos? Ele não é a inteligência divina encarnada? Ele não é o dono da matéria, né? Ele criou a matéria? Por que ele não pediu qualquer outra coisa para poder demonstrar poder? Podia pegar, olha como eu sou Deus mesmo. Ele pegar a areia e transformar em vinho. Ele tem a fórmula da matéria nele. Poderia
ter feito isso. Por que não fez? Por que ele seguiu a coisa mais lógica? Porque ele não veio fazer uma demonstração de poder imanente. Ele veio mostrar o milagre às pessoas. Ele veio mostrar o amor de Deus e a beleza de Deus. É isso que ele veio fazer, porque ele é Deus. Ele veio mostrar a beleza. Ele veio mostrar a beleza e a ordem. Ele veio mostrar o milagre mesmo, para que as pessoas, através da docilidade, através do testemunho e da experiência, se convertesse ali, que elas pudessem se converter e se salvar. Então Jesus Cristo pega ali todas as águas que estão ali e faz a transformação. Ele transforma uma substância numa outra substância, a água no vinho. Ele faz a transformação das substâncias ali na frente de todo mundo, na verdade, na frente das pessoas. E elas ficam de queixo caído, porque Cristo é o Senhor. Não é isso? Isso é muito importante. Por quê? A sutileza metafísica aqui. Quando ele pediu água, se a nossa inteligência não soubesse o que é substancialmente a água, como é que eles iriam trazer água para Cristo? Por que eles não pegaram areia e falaram que aquilo é água? Porque quando ele pediu água, eles pegaram exatamente aquilo que ele pediu. Porque a nossa inteligência opera na substancialidade das coisas. Todos os exemplos nós teremos isto. Não adianta filósofos modernos virem dizer que nós não conhecemos as coisas, o que nós conhecemos são representações das coisas, ou que o que nós conhecemos fica a título de subjetividade e não de objetividade. Não adianta, por mais que esses caras possam ter falado isso nos séculos seguintes, a operação da inteligência é a operação da inteligência. E sempre será assim. E quando Cristo fez a transformação da água no vinho, eles beberam o vinho sabendo que era vinho. Sabendo que aquilo era vinho. Viram que antes era água, foi transformado na frente deles, ocorreu o milagre, eles beberam vinho depois. Sabendo que aquilo era vinho. Vejam a operação da inteligência atuando substancialmente ali. Isto é irrefutável, isso é apodítico. Assim como todos os outros milagres que Cristo fez. O milagre de Lázaro, o milagre de São João Batista, dentre tantos outros aí que não cabe aqui nós ficarmos, porque senão nós vamos ficar aqui falando só a história dos milagres, de todos os milagres de Cristo, não vamos conseguir avançar. Que realmente é uma história são histórias maravilhosas. Todo cristão deve entender mais a história dos milagres do que qualquer outra coisa. É claro que é preciso entender a doutrina, é claro, as Sagradas Escrituras, naturalmente que sim, sem dúvida, mas a história dos milagres, para conhecer a ação de Deus no tempo, a ação concreta de Deus no tempo e a ação da graça, através do Espírito Santo, daqueles que operaram milagres através da graça. Como nós temos, por exemplo, na própria modernidade, São Padre Pio de Pietrelcina, quando ele faz aquela menina sem pupila enxergar, através do Espírito Santo, através da graça. Ele operou através da graça. E aí muitas perguntas são feitas. Por que aquela menina procurou São Padre Pio e não procurou o Padre José? São Padre Pio estava exatamente naquele momento em que ela precisava que ele estivesse. Ele poderia estar fazendo outra coisa, mas não, ele estava lá. Assim, os fenômenos comprovados da bilocação de São Padre Pio. Ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava dentro do carro com um e operando milagre no outro. Tudo isso foi comprovado. Mais recentemente ainda, aqui no Brasil, nós tivemos a canonização da Irmã Dulce, que agora é a Santa Dulce dos pobres. Não é isso? E todo milagre, o que por exemplo, é de prática da igreja? Pode chegar assim 300, 400 milagres, relatos de milagres. A primeira coisa é o quê? O ceticismo.
Vamos ver bem isso aí. Né? Vamos ver bem isso aí, vamos estudar. Então cai por terra aquelas mentiras que dizem que cristãos são supersticiosos, que qualquer coisa é milagre, que tem uma pessoa que conhece um milagre, ela tem ela pode ter aquela inspiração de ver milagre em tudo e etc. Isso pode até acontecer subjetivamente. Mas quando o milagre acontece de fato, ele é estudado e analisado, examinado até as últimas consequências. Quando, por exemplo, nós tivemos o milagre das hóstias, que caíram e sangraram, e quando levaram para análise no laboratório, não disseram que era sangue que caiu da hóstia, mas deu resultado no laboratório de sangue de pessoas. Sangue de pessoas. Olha, o sangue de uma pessoa isso aqui. Que caiu das hóstias. Naturalmente que foi um milagre. Os corpos incorruptíveis, como por exemplo o corpo de Dom Bosco. Corpo incorruptível. Quer dizer, todos os milagres históricos mostram a ação de Deus no tempo, a ação concreta de Deus na realidade. Não é isso? Então, pelos milagres, você vai conhecer a Deus, realmente. Você pode chegar na razoabilidade pela doutrina, pelos próprios argumentos de São Tomás, que nós estudaremos mais aqui nesta aula, que são as suas 5 vias. Estudando as 5 vias de São Tomás, você pode até chegar para o sujeito e falar, olha, você é louco, se você não acredita em Deus, você é louco, você está doidinho da cabeça. Mas realmente o que aconteceu no tempo e continua acontecendo é a ação de Deus no tempo através dos milagres. E através de tudo aquilo que foi construído pelo corpo místico de Cristo, através do corpo místico de Cristo. Toda uma civilização, meu Deus do céu. Toda a civilização ocidental foi construída pelo corpo místico de Cristo. Pela sua igreja real, pela sua igreja visível. Então isso deve ser dito. Agora diga-me, onde eu acho isso no budismo? Onde eu acho isso no espiritismo? Nós não vamos achar. Nós não vamos achar. Nós vamos entender, sim, a diferença entre a intenção globalista e revolucionária e aquilo que realmente é a ação de Cristo no tempo e no espaço, a ação de Deus na realidade. E mais nenhum outro lugar nós vamos achar essa diferença crucial. Crucial. Cristo, além dos milagres que operou, na Santa Ceia, sabendo já que seria... Cristo já sabia que seria traído, porque Judas Iscariotes e César, eles esperavam o que de Cristo? Uma tomada de poder. Eles esperavam uma reação imanente também, como os reis pagãos. Judas Iscariotes fez o que fez porque ele esperava que Cristo tomasse pela força o poder e mostrasse aquilo que ele é, o Filho de Deus, o príncipe, o rei, aquele que manda. Ele queria o quê? Uma demonstração de poder. Assim como César. Mais tarde. Mas aqui cabe entendermos na Santa Ceia, quando Cristo divide ali o pão e o vinho, de novo as substâncias, tá? Entendam isso, comecem a exercitar, tá, o pão e o vinho. Então, como é que os caras iam saber, se eles não soubessem o que era pão, o que era vinho, como é que eles iam entender a Cristo, tá? Comecem a exercitar esse tipo de coisa. Quando eu vou demonstrando, eu vou falando, comecem a exercitar. Para vocês começarem a pensar em matéria e forma, né? Aspecto, substância. Comecem a pensar, comecem a praticar isso na vida de vocês. Quando vem um racionalista discutir, você já sabe o que você pode defender. Não, mas como assim? É lógico que o cara sabia o que era substancialmente. Quando Cristo divide ali o pão e o vinho, ele fala
Ele fala para todos, né? Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Assim como ele fala do cálice do sangue dele, né? O cálice da nova aliança. Ali ele já está deixando o Novo Testamento, né? Não é isso? E ali ele já está deixando a Eucaristia. Juntando essas duas substâncias, nós teremos, através da consagração, a Eucaristia. O corpo substancialmente de Cristo ali. Tá? Assim como ele transformou a água em vinho, substancialmente, ele disse que aquilo era o corpo dele. E que eles estariam do corpo, comendo do corpo dele, bebendo do sangue dele naquele momento. E ele fala, fazei isto em memória de mim. Isto o quê? Fazei isto. O quê? Ele já havia dito, comer do meu corpo e beber do meu sangue. Então eles não estão comendo de uma memória, eles não estão comendo de um espírito, eles estão comendo do corpo e do sangue de Cristo. E Cristo, por exemplo, antes mesmo disso, o que ele já havia deixado no Sermão da Montanha, até mesmo a oração perfeita, Pai Nosso, tudo que ele deixou no Sermão da Montanha, somando-se com a Santa Ceia, a aceitação da paixão, e quando ele está já dilacerado por tudo que sofreu dos soldados romanos, César, sabendo que ele estava... Porque César percebeu que ele estava de frente com a verdade. César sabia, né? Então César olhou para ele, Cristo sangrando na frente dele, e ele fez a pergunta que até hoje fazem na pós-modernidade, 2000 anos depois. O que é a verdade? A grande pergunta: o que é a verdade? E aí você pensa, meu Deus do céu, a verdade estava ali sangrando na frente dele, olhando nos olhos dele, estava ali, embaixo do nariz dele, e ele perguntando o que é a verdade. Mas quantas pessoas não fazem isso hoje? A verdade está ali, na frente delas, sangrando. Fala, olha a verdade aqui, meu filho, a verdade aqui. E elas não querem ver. Porque estão cegas de vaidade, de desejo, de temores, de soberba, de orgulho, etc. E isso acaba culminando, sim, na mentalidade revolucionária, na vontade de poder a qualquer custo. César estava com o mesmo problema, com a mesma concupiscência dos outros reis. A vontade de poder acima de tudo. Ele viu a verdade, ele sabia que era a verdade. Mas ele perguntou mesmo assim. Porque ele queria uma demonstração do poder. Não queria uma demonstração da verdade, porque ele já sabia. Mas ele queria a demonstração do poder. Não é isso? Porque Cristo já havia dito, eu sou a verdade e a vida, quem crê em mim viverá. Então somente em Cristo eu posso dizer que eu sou. E somente Ele pode dizer que Ele é. Porque eu não sou causa de mim mesmo, eu fui causado. Eu tenho o ser. Eu não sou o ser em si mesmo. O ser em si mesmo é Deus. O ser em si mesmo é Cristo. Não eu. Eu tenho o ser por participação. Eu participo do ser de Deus. Né? Eu tenho as coisas, não sou as coisas. Eu não crio nada. Tudo eu tenho. Por um determinado tempo. Né? Então isso nos leva a uma grande reflexão. Ora, se somente em Cristo eu posso dizer que eu sou, porque eu tenho o ser, não sou o ser, isso nos remete à questão das escolhas da vida. É ou não é? Porque nós estamos querendo nos autoafirmar o tempo inteiro. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ai, como eu sou bom, ai, como eu sou justo, ai, como eu sou honesto, ai, como eu sou belo, ai, como eu sou fofo. Ou ai, como eu sou mau, ai, como eu sou filho da puta, ai, como eu sou isso, como eu sou aquilo, eu não tenho jeito mesmo.
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma desgrama, eu não deveria estar vivo, como eu odeio minha vida. Nós estamos cheios de si mesmos o tempo inteiro. Nós estamos cheios de si mesmos. Seja para um lado, seja para o outro. Seja para bradar os quatro cantos como nós somos cheios das virtudes. Nossa, como eu sou. Nossa, eu sou cheio de virtudes, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou belo. Ou seja, para dizer que nós somos mesmo, nós não temos valor algum. Seja num extremo, seja no outro. Mas se somente em Cristo eu posso dizer que eu sou, então o mais inteligente, né, por mais que isso seja simples, porque Deus é simples, Deus é simples. Todas as ações de Deus são mais inteligíveis do que toda a nossa miséria e contradição. Tudo que Deus fez é simples. Quando eu falo, Daniel, não é muito simples eu dizer que a grama é verde? É simples, a grama é verde. Quem vai dizer que não é? Ela é. Ela é porque ela é. Porque tudo que Deus faz é simples. A grama é verde, o cachorro é um cachorro, o gato é um gato. A verdade é o que é. É simples mesmo. Porque Deus fez assim. Deus é mais inteligível, as ações de Deus são mais inteligíveis do que todas as nossas contradições internas. As nossas contradições internas são recheadas de elementos hereditários, de elementos culturais, de elementos sociais, de elementos sentimentais, de elementos subjetivos, isso e aquilo, aquilo outro. Isso vai dificultando a nossa vida infinitamente mais do que seguir aquilo que Cristo disse, que somente nele nós podemos dizer que somos. Claro que seguir a Cristo não é um caminho simplista. Pode ser muitas vezes o caminho dos espinhos, o caminho mais estreito. Porque nos faz o quê? Nós temos o quê? A abnegação das paixões deste mundo, que são tantas, das paixões da carne, das paixões sensíveis, para seguir a nossa alma para a bem-aventurança e salvação. Então, nesse sentido, pode ser a coisa mais difícil a ser feita. Mas que seguir a Ele, somente a Ele, nos faz mesmo compreender como nós somos miseráveis e como as nossas contradições são muitas vezes bobas, isso também é uma verdade. É o que diz o filósofo espanhol Ortega y Gasset, né, no seu livro A Rebelião das Massas. Às vezes o sujeito ele só vai perceber a verdade nua e crua quando ele está perdido, quando ele sente-se perdido. Então, quando ele sente-se perdido, ele vai tentar pegar todas as ideias dele e usá-las como uma tábua de salvação, talvez as principais ideias que ele teve. E é nesse momento que ele vai enxergar a realidade, quando ele sente-se perdido, né? Quando ele sente-se perdido em meio ao todo. Mas ora, o que são essas ideias? Senão, se elas não forem verdadeiras, baseadas nas verdades de Nosso Senhor. Pense, isso é uma reflexão que nós devemos fazer desde aquele tempo. E é claro que toda a sociedade cristã que decorre de quando Cristo é crucificado, ele tem a sua ressurreição em 3 dias, nos promete a ressurreição também, só que Cristo fala uma coisa importante: meu reino não é deste mundo. Então ele está dizendo, a salvação das almas não é uma salvação imanente, nem uma paz terrena, nem a consumação do meu reino aqui, na terra, mas na eternidade. Na eternidade. Então ele já está deixando claro que você não encontrará felicidade terrena, a plena felicidade, a verdadeira felicidade, a bem-aventurança na terra. Não haverá isto. Você encontrará apenas nele e na eternidade. Né? Não é isso?
E o que ele está pedindo para você, o que Cristo está pedindo, está falando, né, é que mesmo com todas as suas misérias, com todas as suas mazelas, ele quer o quê? Lhe conceder o perdão. Assim como Deus mandou o seu único filho para a salvação dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Isso ele deixa o exemplo para o bom ladrão. O bom ladrão, crucificado lá junto com ele, se arrepende dos seus pecados, aceita, né, o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. E Cristo, crucificado ali também, olha para ele e fala: em verdade vos digo que estará ainda hoje comigo no reino dos céus. E o bom ladrão, naturalmente, que alegra-se, porque ele será salvo. E foi. Ainda estará comigo hoje nos reinos dos céus. Muitas vezes nós somos como o bom ladrão. No último momento, ou como dizia José Ortega Gasset, no momento de desespero, de queda mesmo, nós estamos desesperados, nós aceitamos a verdade, nós aceitamos quem é Jesus Cristo, então. Ele é o único que pode nos salvar disso. Então vejam a diferença entre os antigos impérios, os impérios da antiguidade, paganismo e a vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E é claro que os primeiros cristãos passaram, né? Não foi uma coisa fácil. Eles também eram pecadores. Assim aconteceu com Pedro. Quando Cristo diz que sob aquela pedra, ele disse para Pedro que sob aquela pedra, edificaria a igreja dele ali, e ali é o início da sucessão apostólica com São Pedro. Mas Pedro não foi aquele que negou Cristo 3 vezes? Negou Cristo 3 vezes. Mas Pedro foi o primeiro papa, né? Ali inicia-se a sucessão apostólica, né? Ali inicia-se o que é tradição, porque eles levaram as boas, levaram o evangelho, né, através da tradição. Não havia, como dito, não havia escritos ali, eles levaram boca a boca. Eles levaram os ensinamentos de Cristo. Eles eram todos marginais, na verdade. Só mais para frente que realmente o cristianismo ele começa a aparecer, né, começa a ascender como um império cristão. Mas só mais para frente. Os primeiros cristãos passaram aqui, como dizia o ditado popular, né, eles comeram o pão que o diabo amassou. Foram perseguidos, nós tivemos mártires, né, da igreja, mártires mesmo, que morreram pela fé, morreram pela verdade. Né? Muitos, os apóstolos morreram assim, os primeiros cristãos morreram assim, aqueles que defenderam, os primeiros pais da igreja morreram assim. Morreram, foram jogados foram jogados aos leões, foram queimados vivos, foram decapitados. Teve toda a sorte de perseguição desde o começo. E Cristo avisou que seria assim. E os milagres aconteciam em conjunto com isto. Não é? Em conjunto com isto. Então é claro que dos efeitos da vida de Cristo, de tudo que ele fez, né, nós temos já, então, a concepção do que seria um império cristão no medievo, na Idade Média. Né, e de tudo que significaria esse império cristão e essa ordem social. Quando eu falo em ordem social, também nos remete a um episódio em que Cristo ele pega o chicote e expulsa todos os vendedores da casa de Deus, e ele fala a famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali muitos entendem que ali ele fala a respeito do Estado laico. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas com efeito eu digo, César, sendo uma criatura, o que ele deve a Deus? Então não é que ele estava ali já falando do Estado laico.
moderno. Não é isso. Ele está falando que a casa de Deus está acima. E o poder temporal deve se ordenar à casa de Deus. Ali não era lugar para aquilo. Comércio, ali não era lugar para comércio. Ali era o lugar para as almas que queriam a sua salvação, que buscavam a Deus. Quando ele fala dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, César precisa prestar contas das coisas de Deus. É onde nós temos a ordenação, então, do poder temporal ao poder espiritual. Ou seja, o poder temporal sendo vigiado por Deus. E ordenando-se a ele. Isso é uma coisa nova que não havia no período pagão. Não havia no período pagão. Né? As coisas que fazemos no tempo, então, devem-se ordenar à eternidade. Pelas verdades deixadas por Cristo. Que é o que diz, com efeito, Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho fala que o tempo é uma imagem móvel da eternidade. Olha que interessante. O tempo é uma imagem móvel da eternidade. Tudo que nós fazemos no eterno presente é um aqui e um para sempre. Não é que nós vamos morrer e daí nós vamos para a eternidade. Não, nós já estamos na eternidade. Aquilo que você faz repetidamente, as decisões que você toma, as principais decisões, você deve pensar no seguinte: o que eu vou deixar aqui? Qual é o meu legado que eu vou deixar aqui, que as pessoas podem lembrar desse legado? Porque são coisas que você fez repetidamente. E essas coisas vão perdurar no tempo. As pessoas vão, através do processo de anamnese, elas vão relembrar, né? Isso que você fez. Então por isso que Santo Agostinho falava, o tempo é uma imagem móvel da eternidade. E isso, para o que nós estamos falando aqui no curso, é importantíssimo. Porque a ordenação do que nós fazemos aqui, dessa imagem que nós temos aqui da realidade, ordenando tudo para a eternidade, para a salvação das almas. E aí começa a concepção política cristã. A diferença entre todos os anseios revolucionários e a busca cristã dentro da comunidade, dentro do império. Né? Só que São Tomás de Aquino, que é um dos objetos que eu quero estudar com vocês aqui, São Tomás de Aquino ele vem um pouco depois, né? Santo Agostinho ele precede São Tomás. Né? Mas existiram diversos personagens na história depois disso. Nós tivemos toda a patrística, né? Nós tivemos todos os pensamentos heréticos, né, após a vinda de Cristo. Muitas heresias foram combatidas. A heresia ariana, por exemplo, que quase, né, acabou com a igreja, quer dizer, eles negavam a divindade de Cristo. Não é isso? Nós tivemos diversas heresias. A heresia, de novo, do gnosticismo, que foi combatida pelos primeiros cristãos, inclusive por São Irineu de Lyon, né, que é um volume da patrística, que eu tenho aqui, inclusive, né, chamado Contra as Heresias. Ele faz uma refutação à falsa gnose. Não é isso? Que tentavam realmente remodelar Cristo numa perspectiva espiritualista, numa perspectiva imanentista, numa perspectiva terrena, ou que Cristo não era Filho de Deus, ou que Cristo ele incorreu também em pecado, Cristo foi pecador. Apareceram diversas histórias que Maria não foi concebida sem pecado. Se Maria não foi concebida sem pecado, Cristo já nasceu com pecado. Cristo é só, como dito, Cristo é só um homem, não foi Deus.
ao dualismo substancial, né? Se ao dualismo entre Cristo era homem, uma coisa era o homem em Cristo, outra coisa era a divindade, então uma coisa é o corpo, outra coisa é a nossa alma. Nós não somos um composto dos dois. Então você tem as diversas aporias e as paixões aparecendo logo nos primeiros séculos, com muito mais força, porque aí ele já tem aquele processo que falei de tentar copiar as verdades deixadas por Cristo, deturpá-las, né, e separá-las da substância e criar diversas quimeras. Diversas quimeras. Isso já desde o começo da história. Tá? Isso desde o começo da história. No canal Centro Dom Bosco, né, tem uma série de aulas a respeito de todas as heresias, com o professor Rafael, né? Eu vou deixar aqui como link de apoio para o curso para vocês, tá? Que são aulas assim que eu vejo que são muito pouco assistidas, infelizmente. Então vai ficar como recomendação a história de todas as heresias que não dará tempo de falar aqui, né? Nesta aula, naturalmente que não, que são muitas. São muitas. Mas nós precisamos entender que essas heresias elas foram basilares, elas foram para inspiração de muitos erros e de muitas correntes políticas da própria modernidade, né? As mesmas heresias que foram combatidas. E é lógico que eu nem preciso dizer que quando o cristianismo começa a ter grandes intelectuais, né, aí nós temos realmente essas heresias sendo combatidas com efetividade. E é lógico que no período da patrística e principalmente da escolástica, nós temos assim todo o brilhantismo do cristianismo. Nós aprendemos na escola que era a Idade das Trevas, né? A Idade Média, a Idade das Trevas, né? Que ali havia toda a ditadura papal, né? As pessoas viviam sob a ditadura do Papa e que ele mandava e desmandava, mandava matar e etc, né? E aí essas pessoas desconhecem uma coisa que nós precisamos entender nesta aula: os meios de ação. Os meios de ação. Imagine como era viver no medievo. Nós imaginamos aqui então os impérios antigos, como era viver lá na época pagã. Agora vamos imaginar como era viver no medievo feudal, né, na agricultura feudal. Imagine o Papa tendo que emitir uma ordem ou um comunicado lá para a Inglaterra, ou lá para a Alemanha, ou lá para a Irlanda. Como que isso era feito? Eles não tinham SEDEX, né? Eles não tinham como mandar a carta do Papa, né? A ordem do Papa por avião. Não tinha avião. Como que o comissário ele ia a cavalo? Ele ia a cavalo levar a ordem do Papa. E quando esse cara entregava a ordem do Papa, como é que ele ia saber que estava sendo cumprida? Como é que ele sabia? Outro problema de comunicação, porque naquela época não havia internet. Você não tinha como mandar um WhatsApp pro Papa: ó, estão fazendo aqui o que você mandou, viu? Então os meios de ação daquele tempo eram muito precários. Eles não tinham os meios de controle. Lembra que nós falamos na primeira aula, na segunda? Eles não tinham os meios de controle, de administração disso aí. Por isso que as sociedades elas eram muito mais orgânicas, tradicionais, e a fé era pujante. Por quê? Porque eles realmente acreditavam. E porque não era necessário ter um cara mandando e se intrometendo na vida delas o tempo todo para elas fazerem aquilo que é correto. Então o medievo ele é marcado pelas sociedades tradicionais. E todas as sociedades tradicionais elas faziam analogia ao corpo místico de Cristo, né? Elas eram formadas como o nosso corpo é formado, né? Nós somos indivíduos, mas nós não somos indivíduos separados das hierarquias, quer dizer, nós não somos separados da nossa família. A nossa família é nosso primeiro senso de hierarquia, que é o pai e mãe, né?
Assim como nós temos dois braços, nós temos nosso pai e nossa mãe. Né? E essa família forma um lar. E esse lar também não está separado de todos. Ele está inserido na história daquela comunidade, né? E as pessoas convivem umas com as outras. E aquela sociedade, ela convive umas com as outras através, claro, das relações interpessoais, como também das relações de direito, que era exercido naturalmente através dos costumes daquelas pessoas, e todas elas viviam conforme a ordenação das suas próprias almas, das suas próprias famílias e das comunidades ao poder espiritual, quer dizer, à igreja, ao corpo místico, e buscavam então viver conforme os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da igreja, e não conforme a sua vontade própria. Não como indivíduos atomísticos que estão fora da história, que estão fora do seu senso familiar, fora do seu senso de deveres e fora do seu senso de participação na sociedade. Então aquelas sociedades orgânicas, elas mostraram como que a sociedade cristã era descentralizada na sua maneira de exercer o poder, porque aqueles que exerciam o poder eram muitas vezes pessoas que eram escolhidas da própria comunidade, pessoas notáveis daquela época, que também eles não tinham como exercer o poder como nos dias atuais, porque não havia meios para tanto. A lei aplicada era a lei natural. A lei natural impressa nas nossas almas, quer dizer, as leis de Deus imperando. E as sociedades, toda ela foi montada, toda a Europa foi montada dentro da perspectiva cristã. Um dos exemplos que nós podemos utilizar aqui é toda a arquitetura europeia. Quando nós analisamos as catedrais, por exemplo, as catedrais góticas do medievo, que são verdadeiros milagres na Terra, né, as catedrais góticas. Vocês já pararam para pensar que as pessoas que começaram a construir as catedrais, muitas delas não viram as catedrais prontas? Não viram as catedrais prontas. Naquele tempo não era a mesma coisa que hoje, você encher um pilar de concreto e você fazer alvenaria, e é uma coisa rápida, às vezes você tem concreto usinado, tá entendendo? Você monta a forma do jeito que você quer, concreta a forma, desforma e você já tem o negócio pronto. Não tem isso. Naquele tempo não havia isso aí. Então, tudo que era feito desde o medievo, como aquelas coisas eram feitas, gente? Como é que explicam, né, a arquitetura gótica medieval? Muitas vezes coisas que parecem desafiar até as leis da física. A maneira que eles fizeram, os vitrais, por exemplo. A ordem, toda a ordenação dos vitrais e etc. A ordenação dos desenhos. A ordenação do altar. A forma da igreja ser feita. Quer dizer, a igreja no centro de toda a comunidade, a comunidade em volta, simbolizando o quê? A comunidade como o aspecto material e a igreja dando a forma substancial à comunidade. Assim como nós somos um composto de matéria e forma, substancialmente, a polis, a comunidade, sendo o aspecto material e a igreja dando a forma substancial àquela comunidade. Então aquela comunidade seguia, ordenava-se ao poder espiritual. Em todos os âmbitos da vida era assim. Eu gosto de trazer essa ideia da arquitetura gótica, porque ela nos traz realmente um entendimento de como até mesmo as artes, que falavam que era a Idade das Trevas, né, isso que falaram? As artes, a beleza exuberante de uma igreja gótica, aquilo remetia ao Altíssimo
remetia aos céus. Aquilo remetia, quer dizer, nos trazia a bondade através da beleza. E a beleza emanada do ser. Não é igual nas artes pós-modernas, onde você cria o seu senso de beleza. Então, se tem aquele negócio horrível, horripilante, você não pode dizer que aquilo é feio, porque é preconceituoso. Porque para o artista, para você, subjetivamente, você pode falar que aquilo é bonito, sendo que não é. Naquela época não, a beleza emanava do próprio ser. Então eles faziam as catedrais, toda a arquitetura, toda a beleza, toda a ordem da polis era para louvar ao nosso Senhor. Era para Deus aquilo. Tanto que muitos morreram, nem viram o negócio pronto. Trabalharam para a glória de Deus. Então a sua vida fez sentido nesse momento. A vida deles fizeram muito sentido nesse momento. Imaginem aqueles que conseguiram ver as catedrais medievais prontas depois, né? A beleza daquelas catedrais, tudo que elas significavam, a ordem, as artes e, lógico, o que o corpo místico de Cristo criou, o Ocidente inteiro, como nós falamos. Os hospitais, as universidades, os leprosários, todo amor contido substancialmente na Eucaristia, na transubstanciação, no corpo místico de Cristo presente no mundo, quantos efeitos benéficos não foi? Quantos efeitos benéficos nós não tivemos, né, com o corpo místico de Cristo realmente na Eucaristia? Tanto que, se nós pegarmos as ideologias modernas, o venerável Futoushin, que será canonizado também, pelo que parece será canonizado, o que o Peter Kreeft também, um autor chamado Peter Kreeft, nos ajuda a compreender, como que as ideologias modernas elas tentam substituir, né, através do mimetismo, através da deturpação, a oração eucarística. Por que eles fazem isso? Por que o fascismo usa os seguintes termos? Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Será que é para substituir a parte da oração eucarística por Cristo, com Cristo, em Cristo? Né? Quando as feministas dizem meu corpo, minhas regras, elas não estão negando a Eucaristia quando Cristo fala que aquilo é o corpo dele e comer do corpo dele e beber do sangue dele é para a remissão dos pecados. E quando elas atentam contra a Eucaristia, falando meu corpo, minhas regras, elas não estão negando a Eucaristia de alguma maneira? Não é isso? Quando, por exemplo, nós recebemos a Eucaristia de joelhos, coisa que no mundo moderno, aqui, depois das grandes revoluções dentro da própria igreja, hoje em dia é um absurdo, nós pegamos a Eucaristia com as mãos, né? Um absurdo isso, pegar o corpo de Cristo com as mãos é um grande desrespeito. É uma coisa que o diabo se alegra, que Lúcifer se alegra, né? Quando ele vê alguém pegando a Eucaristia com as próprias mãos. Mas quando nós ajoelhamos para comer do corpo e beber do sangue de Cristo, isso não é um sinal de que ele está acima de nós e nós precisamos dele para nos salvar? E o que faz o liberalismo? Atenta contra esta hierarquia, implantando então aquele igualitarismo forçado. Você não precisa se ajoelhar perante nada. Perante nada. Porque religião é superstição, religião é alguma coisa, apenas uma crença subjetiva sua, que é o que nós vamos estudar quando nós formos falar de Voltaire e a construção globalista de Voltaire. É exatamente isto. Tá? Então, o corpo místico de Cristo, a analogia do corpo místico de Cristo, construiu todo o Ocidente, através da sua presença real na Eucaristia. Então, a transubstanciação que o homem buscava sempre, buscava ali o seu fim último, não apenas da sociedade, não apenas do Estado. Naquela época não havia concepção de Estado moderno, mas não buscava a ordem puramente na convivência e nem mesmo nos poderes estabelecidos, mas sim em Cristo. E tudo era para a sua glória.
né? E São Tomás de Aquino, né? Que foi, assim, o maior intelectual que ajudou as pessoas a compreenderem racionalmente toda essa ordem, porque tudo isso que eu estou falando, São Tomás que foi o responsável. São Tomás de Aquino ele viveu 49 anos apenas. São Tomás de Aquino ele era bem mais gordão que eu. Né? Ele foi um frade dominicano, né? Foi discípulo de São Alberto Magno, também, né? Um santo da igreja. São Tomás de Aquino, ele que vai nos dar, né, objetivamente o que nós chamamos de preâmbulos da fé, né, os preâmbulos fidei, para que nós não caiamos em irracionalismos. Quer dizer, em todo entendimento da nossa inteligência, tudo isso, as percepções escolásticas, né, como que os escolásticos pensavam na questão da inteligência, na teoria do conhecimento, né, tudo isso será unificado basicamente em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino corrigirá muitos erros, através das suas sumas, né? O seu principal trabalho, digamos assim, é a Suma Teológica, né? Mas quando São Tomás de Aquino ele percebe a presença de Deus, de Cristo na sua vida, ele fala que tudo que ele escreveu, perto daquilo, não era nada, né? Quando ele tem realmente a experiência divina na vida dele. Ele fala, olha, mandem queimar isso aí, porque não tem nada a ver. Tudo que eu escrevi não chega perto da minha experiência. Vocês verem a ação divina no tempo, né? Mas a sua principal obra é a Suma Teológica, mas o que ele escreveu, né, a Suma contra os Gentios, que é um livro mais de filosofia mesmo, né? As pessoas dizem, não, o cristianismo já está superado, que não sei o quê. Duvido que leram as mais de 4.000 páginas da Suma Teológica, somando as outras sumas medievais. Beleza, né? Está superado, sim. Claro que está. Né? Na Suma contra os Gentios, na Suma que ele escreve contra averroístas, né? Porque Averroes foi, digamos assim, um adversário intelectual de São Tomás, assim como Sigério de Brabante, né? O que pega aí? Uma observação agora para a nossa aula. Essa aula vai ficar um pouco mais longa mesmo, tá? Para falarmos a respeito do Islã, né? Muitos intelectuais islâmicos, como Averroes, Avicena e Averroes, eles aproveitaram muito também de Aristóteles, tá? Assim como São Tomás cristianizou Aristóteles, tentaram islamizar Aristóteles, principalmente Platão. E, diferentemente do que diz a filosofia cristã em São Tomás, por exemplo, para Averroes, né, o homem ele poderia ter dois fins últimos. O fim último do homem não é mais a salvação de sua alma, são dois fins últimos. Tanto a salvação como o bem-estar social. Guardem bem isso, para Averroes. Para Averroes, era assim. Quer dizer, o Averroes, ele partia ali de um certo coletivismo do bem-estar social. Ele enxergava, quer dizer, o intelecto, ele não concebia o intelecto individual, quer dizer, a apreensão individual, mas sim o intelecto coletivo. Ele era meio que coletivista mesmo. Ele enxergava, então, apenas o intelecto uno, dentro da natureza. Enquanto que, na filosofia cristã, o que nós temos? A apreensão individual. Nós somos capazes de individualmente, através da nossa inteligência, adequar o nosso intelecto à coisa, que é o que dizia São Tomás. Isso é uma definição tomista. O que é a verdade? A verdade é a definição do intelecto à coisa. Assim também como há da coisa ao intelecto. O que ele está dizendo? Aquilo que, com efeito, já dissemos, já demonstramos. Eu só conheço um objeto, eu só apreendo a informação do objeto porque ele me emite uma informação.
Eu só apreendo, eu só absorvo a informação, uma determinada informação sobre um determinado objeto, porque esse determinado objeto emite uma determinada informação que é a mesma que eu apreendo. Então a mesma forma que está no objeto está aqui, a mesma forma que está aqui está lá. Se o objeto não me emitisse a informação tal como ele está lá, eu não iria recebê-la. Então, existem essas duas adequações, do intelecto à coisa e da coisa ao intelecto. Mas sempre o que manda é a ordem do objeto que eu apreendo, né? E ele vai emitir. Então, quer dizer, tem essa adequação. Para o Averroes, não. Assim também como para Sigério de Brabante, que também defendia praticamente a mesma coisa, que era um averroísta. E depois nós veremos na aula a seguir, né, o que escreve Dante Alighieri na sua Monarquia, na De Monarchia, né? O que vai escrever Dante Alighieri, baseando-se nessa tese averroísta do intelecto uno e também desse coletivismo do bem-estar social. Ora, se nós temos dois fins últimos, segue-se que então um deles irá prevalecer, porque não tem como ter dois fins últimos. Nós temos um fim último só, que é a salvação da nossa alma. Nós devemos buscar isso. Se você não busca isso, então você vai cair naquele outro fim último que dava o Averroes, assim como o Sigério de Brabante, que é o quê? O bem-estar social. Então não há mais salvação da alma. O que há é o bem-estar social. Então a polis, a comunidade, ela busca apenas o seu bem-estar e nada além disso. Fechou-se a porta dos céus novamente. Então nós temos a questão da tentativa de imanentizar a sociedade novamente em Averroes e Sigério de Brabante. É claro que São Tomás de Aquino, vivo naquela época, um escolástico, digamos, puro sangue, um cristão puro sangue, vai lá e pisa na cabeça de Averroes. Né? Aí pisa na cabeça de Averroes. Não, mas nada disso está errado, isso aí, meu filho, está errado. Vai lá e dá uma refutação no Averroes. São Tomás de Aquino sempre com uma classe que só ele mesmo, né? São Tomás de Aquino nunca ofendeu um adversário. O que ele fazia? O que são as estruturas das sumas medievais? São Tomás de Aquino levanta todos os argumentos. E às vezes ele coloca uma contrária. Por exemplo, a Eucaristia é o principal sacramento? Ora, parece que não. Ele faz isso. Porque toda suma é uma confrontação. Ela tem toda uma estrutura dialética, as sumas medievais, né? Principalmente as de São Tomás. Ele fala, ora, parece que não. Parece que não é. Então ele coloca todos os argumentos contrários e vai derrubando todos os argumentos e dá uma conclusão. Não, sim, a Eucaristia parece-nos é o principal sacramento. Não é isso? Ele faz sempre isso. Cristo é o Filho de Deus? Ora, parece que não. Coloca todos os argumentos. Então, não, ele é. E derruba todos os argumentos contrários. Pegar todas as sumas medievais, tá? Todas as sumas medievais, elas de São Tomás de Aquino, naturalmente, que tem toda essa estrutura de disputatio, né? De disputa. As disputatio medievais eram maravilhosas, era uma coisa maravilhosa. Os debates que aconteciam nas universidades, né? Na Idade das Trevas. Na Idade das Trevas. Isso aqui é a Idade das Trevas, né? Tudo Idade das Trevas. Tudo Idade das Trevas, irracionalismo, superstição, tudo isso é. É lógico que isso é coisa de palhaços. E São Tomás de Aquino, quando ele escreve a respeito da política, e é exatamente isso que eu falei das sociedades orgânicas, das sociedades que se ordenam ao seu fim último, se ordenam ao poder temporal. O papel do rei. O que virou o papel do rei? Muda muito, né? O papel do rei dos impérios antigos por império cristão. Muda muito o papel do rei? Naturalmente que sim. O rei, ele se direciona
para levar a sua comunidade, levar o seu povo através da fomentação das virtudes ao seu fim último, a salvação de suas almas. O rei também é responsável para tanto, e um dos mais responsáveis, naturalmente. São Tomás de Aquino pergunta se é lícito a comunidade cristã se rebelar contra um rei, por exemplo, herege. E que São Tomás, sendo o gênio que era, falava que não. Que não era através da rebelação ou da revolução, entenda-se assim, que poderiam apenas se rebelar contra o rei herege, mas sim contra a tirania, através da justiça. Então, em São Tomás de Aquino, nós temos um entendimento diferenciado do que é justiça e do que é direito, do que é lei. Coisa que nos tempos antigos nós não tínhamos. Para São Tomás, o direito é o quê? É a coisa justa e devida. A coisa justa e devida. Não é isso? A lei é uma regra. A lei é uma regra. Mas qual regra? Uma regra da vontade? É uma regra da vontade? Eu tenho vontade que lá é lei? Igual faziam os antigos reis? É uma regra da vontade? Ou uma regra da reta razão? A lei é uma regra da reta razão, ao bem agir, para o bem agir, através. E essas leis, elas devem ser, é do caráter da lei ser promulgada, mas com o fim de propagar as virtudes no homem. Porque é de todo ente procurar o bem, não é o mal. Foi o que nós já dissemos. Todos nós estamos procurando o bem o tempo todo. Às vezes, se nós colocamos as nossas paixões desenfreadas acima do intelecto, pode-se acontecer de que, realmente, um ladrão que vai roubar uma pessoa. O ladrão quer vir roubar o meu celular, cara. Na cabeça desse cara, ele está correndo atrás de um bem. Ele não está vindo roubar porque ele acha que é mal. Não, porque ele acha que é bom. Ele acha que é a única maneira de ele conseguir ter um celular é me roubando. Isso é um bem real? Não, não é, mas a busca dele é. Ele acha que é bem. Assim como aquele que vai matar alguém, que nós entendemos, só saudáveis, pessoas saudáveis que somos, que é por pura maldade, tem pessoas extremamente maldosas que querem matar, mas para ela o anseio de matar, de ver os outros morrendo é bom. É uma ironia da vida. A busca incessável pelo bem. Mas existe o porém nisso aí, que é o que nós estamos falando. Que é o que diz São Tomás, que o bem deve ser compreendido pela reta razão. Cristo não nos veio deixar nos veio deixar sacramentos e mensagens do Evangelho e tudo isto para o nosso sentimentalismo pessoal, para a nossa vontade, para saciar a nossa vontade. Ele veio deixar o que deixou porque sabe que nós somos animais racionais e que nós iríamos cumprir com a devida razão, com a devida inteligência que ele mesmo nos deu. Não é isso? Então a busca pela salvação, isso é o que fomentava toda a lei, através da lei natural, através da justiça, através do direito, através das estruturas de poder medievais, através da arquitetura, através das artes, através do ensino, que naquela época nós tínhamos o ensino do ensino clássico, o trivium, quadrivium, que eram as 7 artes liberais. Todas as ordens das disciplinas eram logicamente embasadas. Todas as ordens das disciplinas. Da gramática, da retórica, da dialética, da lógica,
né, da astronomia, da matemática, todas elas eram logicamente embasadas, né? Não havia nada ali naquele ensino que nos remetia ao supersticioso, nada disso. Sempre remetia o que? A devida razão do homem. Então, assim, se nós pegarmos o Trivium, para quem estuda o Trivium já, olha o Trivium e compara com a educação construtivista do Paulo Freire e fala, olha, mas isso era educação básica do homem medieval? Era educação básica do homem medieval. E a Idade das Trevas. Esqueça disso, a Idade das Trevas. Pegar o Trivium aí, o que eles estudavam a respeito de gramática e de retórica, nossa, parece outro mundo, de tão superior que é. E é a Idade das Trevas. Então, o Trivium, o Quadrivium, toda essa construção era coisa do homem médio ali. Era coisa do homem medieval simples. Tá? Esses problemas das filosofias modernas, isso aí não precisava nem de um São Tomás para resolver. É que quando essas coisas começaram a ascender na história, com a queda do cristianismo e com os anseios dos reis em não servir mais, né, ao poder espiritual, mas sim ser eles mesmos reis absolutos, né, que tanto que quando nós temos começa a queda da cristandade, devido também à queda do pensamento escolástico e do seio do pensamento, assim, de dentro da cristandade, nós temos também alguns que nós vamos tratar nas aulas seguintes, que pensaram contra essa ordem tomista, né? Que no caso dois que nós vamos tratar, Duns Scott e Guilherme de Ockham, dois frades franciscanos, né? São Tomás era um frade dominicano, eles eram da ordem franciscana. E com a queda da escolástica e da cristandade, e com o advento do absolutismo monárquico e também do renascentismo, os escolásticos que sucederam, eles já estavam meio que infectados de racionalismo, infectados de nominalismo, infectados de pensamentos heréticos, né? Infelizmente. Mas qualquer escolástico da época de São Tomás de Aquino, não precisava nem ser ele, já mataria muitas charadas das filosofias modernas. Muitos erros que foram cometidos na filosofia moderna seriam resolvidos por escolásticos de quinta, sexta ou sétima ordem. Mas que fique bem entendido que na época da cristandade, na época de São Tomás, né, do advento, né, da encarnação do verbo, da revelação da encarnação do verbo, tudo que falou São Tomás, isso formou o Ocidente cristão. Toda a beleza da arquitetura, toda a beleza europeia, toda a ordem da polis, tudo foi formado pelo cristianismo. Pelo corpo místico de Cristo presente no tempo e no espaço. Tá? Através de tudo que foi dito. Então, fica entendido dessa maneira, porque nós temos o contraste depois. Porque nós temos o contraste, e nós já temos esse contraste comparando a época cristã com os reinos pagãos. Nós já temos o contraste, porque entra no mundo a concepção do perdão, a concepção das virtudes, os sacramentos, a queda dos sacrifícios humanos no mundo cristão, né? A escravidão que fora feita com muito mais intensidade, com muito mais intensidade no mundo islâmico, que desde aquela época já tentava invadir, né, o Ocidente cristão. E dentro de toda essa história nós temos as cruzadas, as cruzadas, mas que no mundo islâmico o próprio Corão prevê a escravidão, coisa que não acontece nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, coisa que não acontece na própria polis, na própria sociedade cristã, porque há a questão da caridade e da liberdade.
Então tudo isso foi a sociedade cristã. Diferentemente da sociedade islâmica, que nasce, né, com o profeta Maomé, que teve uma revelação abstrata, dentro da gnoses do livro, do Corão, e que são formados, né, aqueles que são chamados de hadiths. Os hadiths são todos conforme a vida do profeta Maomé. Então tem um modo maometano de você comer, um modo maometano de você andar, um modo maometano de você falar, um modo maometano de você escovar os dentes, um modo maometano de tomar banho, um modo maometano disso, um modo maometano daquilo. E a sociedade islâmica, ela é extremamente moralista, porque ela não tem as mesmas concepções cristãs de religiosidade pública, de cristandade, de perdão, de caridade. E isso para eles não existe. O que existe é essa implantação da cultura islâmica, da religião islâmica, mediante o moralismo e mediante o que é a força, a espada, a morte. Tanto que se você for um infiel islâmico, você tem que morrer. Tem que morrer. Né? Desde a criação dos hadiths, né, das sunas, né, aí nós temos o conflito histórico de sunitas e xiitas, e o Islã ele já nasce como uma concepção globalista, porque o Islã ele não pode conceber uma sociedade tradicional e orgânica tal como o cristianismo, e também não pode conceber que ele se adeque a outras culturas. Pelo menos não o Islã antes dos tempos modernos, que é o que nós vamos falar nas aulas seguintes. Mas o Islã clássico, ele não pode conceber isso aí. Os cristãos, quando foram avançando na história, assim como aconteceu com uma parte dos judeus, eles não quiseram modificar a cultura. Eles se adequaram àquela cultura e foram cristianizando os costumes, a cultura e etc. Tanto que você vê os cristãos na Alemanha, né, tomando os católicos tomando sua cervejinha, né, que é cultura alemã, e você vê os católicos na África já é meio diferente. Os católicos orientais também têm as suas diferenças. Os católicos latinos também têm os seus outros costumes. Por quê? Porque eles foram, através desses diversos aspectos, eles foram se adequando às culturas, mas dentro da mesmíssima forma, do mesmíssimo rito, do mesmíssimo sustentáculo da verdade que é a igreja. Por mais que eles tinham diferentes culturas para cristianizar, como fizeram de fato, eles seguiam o mesmo rito, as mesmas ordens, o mesmo magistério, a mesma hierarquia, a mesma tradição e as mesmas sagradas escrituras. Foi o tripé que formou o sustentáculo da verdade, o corpo místico de Cristo presente na Terra, a sua igreja. Agora, os islâmicos eles não podem fazer isso. Por isso que eles falam nas jihads. Isso são as jihads. As jihads islâmicas é para dominação. Então eles já nascem com essa inspiração globalista, de expansão através da força e expansão através do acúmulo de poder, que já é uma concepção revolucionária, o que não aconteceu no mundo cristão. O que não aconteceu essencialmente no mundo cristão. Mas no mundo islâmico, essencialmente é assim. No mundo cristão aconteceu alguns erros, mas que não estavam ligados à essência do cristianismo. Mas sim a própria ação do pecado no mundo, a ação humana do mundo. Mas não culturalmente, mas não essencialmente, doutrinariamente. Isto não. E isso aconteceu sim com o Islã, mas não com o cristianismo. Tá? Mas no decorrer das aulas nós vamos entendendo esses erros, essas substituições, para ficar bem claro o anseio revolucionário
principalmente agora nas próximas aulas, já tendo esse contraste do que foi as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus sacramentos, as sociedades que decorreram depois da perseguição aos cristãos, até chegarmos no período medieval, na escolástica, e toda a ordem dessa sociedade. E agora sim nós temos um verdadeiro contraste também dos impérios antigos e como eles influenciarão os períodos modernos que decorrerão após a queda, o começo da queda dessa cristandade medieval e da escolástica. Beleza, gente? Então, fica essa aula, né, uma aula um pouquinho mais longa, 1h34 já de aula, a aula mais longa que feita até o dado momento, mas espero que vocês estejam gostando do curso até aqui, tá? Deixem comentários, deixem dúvidas. É claro que nós não vamos conseguir abordar com totalidade os temas, mas eu quero deixar bem claro certos símbolos, certos acontecimentos e certos porquês na cabeça de vocês, para que vocês possam fazer as ligações, né? Aconteceu isso, mas por causa disso acontece esse tipo de coisa, mas eu sei que na época cristã eles faziam assim, então como é que nós fazemos hoje, seguindo esse ensinamento perene, né, da humanidade deixada por Cristo, e como nós vamos sempre nos direcionando para o nosso fim devido, que não é naturalmente o fim imanentista, a paz terrena, a utopia e a revolução. Tá? Nós vamos entendendo isso cada vez mais e fazendo esses contrastes através das definições e analogias que ficam muito mais fáceis de serem entendidas, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo bem as aulas, espero que vocês estejam entendendo bem o objetivo e tudo que está sendo tratado, que nós vamos continuar conversando nas próximas aulas que virão. Tá ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima.